Olá, pessoal. Nosso tema de hoje é sobre manutenção da qualidade de segurado. A Previdência Social, por meio do regime geral, é de caráter exclusivamente contributivo e assegura a cobertura das contingências ou riscos sociais, tais como a incapacidade, morte, idade avançada, dentre outros. Para ter direito aos benefícios previdenciários, é necessário que a pessoa tenha a qualidade de segurado, ou seja, ela precisa fazer a sua inscrição na Previdência Social e contribuir. Ocorre que as pessoas deixam de contribuir para o INSS por motivos alheios à sua vontade. Todavia, a legislação previdenciária, ela prevê algumas situações que, mesmo cessado o pagamento para o INSS, é mantida a qualidade de segurado por um certo período. Este período ele pode ser indeterminado, mas pode também ser um período de 3 meses até 36 meses. Este período ele é chamado de período de graça, que é o período em que o segurado deixa de contribuir para a Previdência Social e não perde os seus direitos. As situações que garantem essa manutenção da qualidade de segurado, independente de contribuições, tem previsão legal no artigo 15 da Lei 8.213 de 91. A primeira situação diz respeito à pessoa que goza de benefício, exceto o auxílio acidente. A essas pessoas, a legislação prevê um prazo indeterminado, ou seja, sem limite de prazo. Desta forma, a pessoa ela pode ter uma doença que pode perdurar por um grande tempo e, mesmo assim, ela continuará sendo segurada da Previdência Social. Outra situação é até 12 meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração ou ainda até 12 meses após deixar de receber o seguro-desemprego. A terceira situação se diz respeito àquelas pessoas que tiveram doenças de segregação compulsória. Essas pessoas, elas terão até 12 meses após cessar a segregação, sendo que esta doença deve ser uma doença epidemiológica para o qual a vigilância sanitária obriga essa pessoa a ficar isolada. E desde que esta pessoa não esteja recebendo ou tenha a concessão do auxílio doença. O quarto caso diz respeito a pessoas, aos segurados que estão retidos ou reclusos. A legislação prevê até 12 meses de manutenção da qualidade de segurado para essas pessoas após o livramento ou fuga. No entanto, quero chamar a atenção em relação à fuga, porque a instrução normativa Instrução Normativa 77 do INSS, especificamente no artigo 139, dispõe que no caso de fuga e recolhimento à prisão, será descontado do prazo que este segurado tinha como período de graça o tempo que ele ficou de fuga. Então, se ele ficou um período de fuga, vamos supor, de 7 meses, ele terá esses 7 meses descontados. Daí, ele passará, no momento que ele sair da prisão,
ele passará a contar apenas com 5 meses. A quinta situação é em relação aos segurados incorporados às Forças Armadas para prestar serviço militar, desde que eles tenham o licenciamento. Eles, desta maneira, ficarão 3 até 3 meses de período de graça. A sexta situação é até 6 meses após a cessação das contribuições o segurado facultativo. Percebam que tanto o segurado, após o licenciamento para prestar o serviço militar, assim também como o segurado facultativo, eles têm um período de graça menor do que os demais. Quero chamar a atenção para o seguinte: o segurado, que falamos agora da segunda situação, que são aqueles segurados que deixaram de contribuir porque deixaram de exercer atividade remunerada ou simplesmente porque eles cessaram as suas contribuições, esses segurados, eles terão um acréscimo de mais 12 meses se eles, no momento que eles pararam de contribuir, eles tiverem com mais de 120 contribuições para a Previdência Social, sem que essas mais de 120 contribuições tenham interrupções que acarretem a perda da qualidade de segurado. Explicando melhor, vamos supor que uma pessoa ela tenha feito 55 contribuições para a Previdência Social e tenha parado por um período de 9 meses. Ora, conforme vimos no inciso 2, se essa pessoa parou de contribuir para a Previdência Social, ela terá 12 meses de período de graça, certo? Voltando ao nosso exemplo, ela já contribuiu 55, ela já verteu 55 contribuições para a Previdência Social e parou ali durante um determinado tempo, como no exemplo que eu dei de 9 meses. Essa pessoa, então, ela não perdeu a qualidade de segurado, ela continua com a qualidade de segurado, porque ela perderia com 12 meses. Porém, só tem 9 meses que ela não contribui. Desta forma, se ela tem só 9 meses que não contribui e ela continua depois a novamente contribuir, e vamos supor que ela contribua agora mais 80 contribuições e pare. Ela anteriormente havia contribuído com 55, agora ela contribuiu 80, totalizando 135 contribuições, sem ter perdido a qualidade de segurado. Desta maneira, esta pessoa, ela terá mais 12 meses de acréscimo no seu período de graça, totalizando, desta maneira, 24 meses de período de graça. Outra situação é em relação à situação de desemprego. Se esse desemprego ele for comunicado aos órgãos do Ministério da Economia, o prazo será acrescido de mais 12 meses. Essa condição de desemprego pode ser comprovada, dentre outras formas. Nós temos no artigo 137, parágrafo 4º da Instrução Normativa 77 de 2015, primeiro, a comprovação através do próprio recebimento do seguro-desemprego ou então a inscrição cadastral no CIMI. Uma vez que a pessoa comprovar a sua situação de desemprego, ela terá também este acréscimo de mais 12 meses de período de graça. Coloquei um quadro aqui, uma tabela, para vocês entenderem melhor o que foi explicado. Voltando aí, aquele inciso 2 que acabamos de explicar,
em relação àquela pessoa que cessa as suas contribuições, ou que está licenciada, ou simplesmente que ela foi dispensada do seu emprego, aquelas pessoas, elas é considerada como uma situação básica já de 12 meses de período de graça. Daí, se ela comprovar que ela tem mais de 120 contribuições, ou melhor dizendo, se ela contar com mais de 120 contribuições mensais para a Previdência Social, sem que ela tenha perdido a sua qualidade segurada, ou seja, sem interrupções, de forma que ela tenha perdido essa qualidade segurada, ela vai acrescentar mais 12 meses, totalizando assim 24 meses de período de graça. Outra situação que falamos foi em relação ao seguro-desemprego. Vamos considerar que essa pessoa que ficou desempregada, ela não tenha essas mais de 120 contribuições. Vamos supor que ela tenha 30 contribuições. Ficou desempregada, comprovou, daí ela poderá ter mais 12 meses de acréscimo do seu período de graça, totalizando 24 meses. Assim, em ambas as situações aqui, teremos um acréscimo de 12 meses no período de graça. Agora, supondo que este segurado, ele tenha essas duas situações, ele acumule essas duas situações, ele conte com mais de 120 contribuições para a Previdência Social e também ele comprova a sua situação de desemprego. Dessa maneira, ele terá um total de 36 meses de período de graça. Daí, eu tenho iniciado para vocês falando que este período de graça, ou esta manutenção da qualidade de segurado, ela poderia ter de 3 meses a 36 meses. Agora, eu quero chamar a atenção de vocês em relação ao segurado facultativo. Vocês se lembram que foi dito que o segurado facultativo, ele tem até 6 meses de período de graça. No entanto, esse segurado facultativo, conforme o artigo 137, parágrafo 7º da Instrução Normativa 77 de 2015, temos que esse segurado facultativo, se ele receber algum benefício por incapacidade e ainda receber o salário maternidade, após a cessação desses benefícios, ele manterá a sua qualidade de segurado não pelo prazo de 6 meses, mas pelo prazo de 12 meses. Vimos dessa forma todas as situações relativas à manutenção da qualidade de segurado, o chamado período de graça, que vocês viram que variou de prazo indeterminado até aqueles prazos que a gente observou de 3 a 36 meses. Vocês têm alguns exercícios relacionados a esse tema, vocês deverão fazer esses exercícios e devolver, e assim que vocês forem fazer e vocês tiverem alguma dúvida, vocês sabem que vocês poderão estar entrando em contato pelo WhatsApp ou até mesmo pelo Google Sala de Aula, e daí vocês então poderão estar sanando a dúvida de vocês. Na próxima aula estudaremos o tema sobre dependentes. Até lá. Obrigada.